Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Fernando Simplício e eu gostaria de falar para você a respeito das 6 habilidades principais que todo programador de microcontrolador deve dominar. Bom, eu já trabalho há alguns anos com projetos com microcontroladores, também sou responsável pelos treinamentos, tá, focados aí nessa área de microcontroladores, e eu quero compartilhar com você algumas experiências que eu tenho, que eu obtive aí durante essa jornada aí ao longo dos anos. E eu fiz questão aqui de criar esse vídeo para mostrar, ao meu ver, as 6 principais habilidades, tá, que qualquer programador aí que queira encarar essa área de microcontrolador aí deve saber. Bom, a primeira delas, sem dúvida alguma, é trivial, e você já deve saber, que é o estudo da linguagem C. Hoje em dia, trabalhar com programação de microcontrolador, se você não souber linguagem C, você vai ter sérios problemas. Por quê? Porque grande parte dos códigos que o fabricante disponibiliza como exemplo para nós e os projetos que você vai encontrar navegando na internet são desenvolvidos usando aí linguagem C. Tá? E o que eu tenho que aprender? Você tem que aprender principalmente a teoria, as regras, tem que entender as funcionalidades dos comandos, tá? E eu considero aqui que você deve realmente realizar aqui um estudo avançado também na linguagem, que é o uso das estruturas, o uso dos ponteiros, o uso com os campos bits e assim por diante. Um outro ponto que eu também acho de grande importância é o estudo do compilador. O compilador ele é uma peça-chave no desenvolvimento do projeto. Então eu considero como sendo o nosso segundo pilar, da nossa essencial aqui para o nosso conhecimento. Tá? Então o compilador, hoje, ele é uma peça tão importante, porque grande parte das bibliotecas já foram desenvolvidas e estão integradas nele. Normalmente o compilador já possui várias ferramentas de trabalho que vai acelerar aí o teu desenvolvimento. Né? Então tem terminais, tem ferramentas de edição, e ferramentas para você poder editar bits de configuração. Então tem vários elementos aí. Tá? Então eu considero o compilador como um dos pilares que você tem que estudar. Tá? Então eu estou falando sobre tópicos, temas que você realmente tem que se desempenhar aí, tá? Para você poder ser um bom programador de microcontrolador. Depois que você aprendeu a trabalhar bem com o compilador, você vai chegar a um certo momento que você vai entender e vai começar a ter sensibilidade de ver quais são as limitações e os bugs que existem no compilador. Tá? Isso daí você ganha conforme você vai utilizando durante o seu aprendizado, tá? E a nível profissional. No terceiro passo, eu considero como vital importância o estudo do microcontrolador. Tá? O estudo do microcontrolador ele passa a ser essencial, até visto porque você precisa conhecer como configurar, como programar lá os seus periféricos, tá? O funcionamento básico de arquitetura. Tá? Então, o estudo do microcontrolador ele é muito importante. Aí, talvez você esteja perguntando, pô, mas por que o Fernando fez questão de mostrar para mim, né, de preparar para mim essa videoaula? Tá? Porque tem muitos alunos, ele se prende unicamente estudando o microcontrolador. E ele se esquece de que um projeto, ou um programa, ou a formação de um programador, ele é composto de mais informações, de mais tópicos aí. Então ele tem que conhecer a linguagem de programação, tem que conhecer o compilador que ele está trabalhando, tem que conhecer o microcontrolador. Por exemplo, em minhas aulas, eu já vi várias pessoas que sabem programar, assim, sabem como o microcontrolador funciona. Tá? Ele sabe lá como programar um canal analógico, ele sabe programar com um temporizador, sabe trabalhar, em muitos casos, as interrupções. Entretanto, ele não sabe se expressar. Ou seja, ele não sabe tirar, vamos dizer assim, da sua cabeça
tá? E a sua ideia e não consegue se expressar isso na linguagem, tá? E aí, por via de regra, ele também não conhece como se usa o compilador. Então, aí vira uma salada de fruta, né? Realmente aí não há progresso. E minha última não, ainda tem outras aqui. Eu falei de 3, ainda tem outras. Um outro ponto também que eu acho importante, e eu fiz questão de colocar aqui como um outro pilar, é a adequação ou implementação que vai existir por base do compilador. O que significa isso? Significa assim, a linguagem C é uma linguagem padronizada. Então, hoje a gente usa o padrão ANSI. Eu não estou falando de C++, estou falando de linguagem C. Então, tem um padrão ANSI. Quando a gente fala padrão, você tem que entender que existe uma norma. Tá? Então, é uma norma, você pode comprar essa norma, que lá vai mostrar para você toda a metodologia, a estrutura, as formas que você tem que escrever para poder manter o padrão ANSI. Isso daí é importante, principalmente para quem desenvolve software, tá? Para o device, como também para quem desenvolve o compilador. Entretanto, no momento que o fabricante do compilador, o compilador é aquele software que vai traduzir o que nós estamos escrevendo em uma linguagem considerada de alto nível, que é a nossa linguagem C, tá? Para uma linguagem de baixo nível, que é a linguagem de máquina, que pode ser o nosso arquivo hexadecimal, o arquivo .bin e assim por diante. Então, esse compilador ele é desenvolvido por uma empresa. E normalmente, quando o desenvolvedor está trabalhando no compilador, normalmente ele tem que fazer algumas adequações. O que significa adequações? Significa que muitas das vezes, se você, por exemplo, seguir à risca todo o padrão ANSI, muitas vezes você perde otimização. Por quê? Porque quem desenvolve o compilador, ele precisa adequar a linguagem de programação, ou seja, a estrutura funcional da linguagem C, com uma estrutura de hardware do microcontrolador. E muitas vezes é necessário com que ele faça ou crie alguma modificação para poder facilitar a usabilidade tanto do compilador como a programação, tá? Como também a parte de otimização do próprio compilador. Então, essa parte de adequação e implementação, ela é importante que todos venham a conhecer e ela depende exclusivamente do compilador. Por quê? Por exemplo, alguns compiladores, que nem o caso do microC, existem variáveis do tipo bit. O padrão da linguagem C, pelo menos os padrões mais antigos, tá? não existia na sua definição variáveis do tipo bit. O menor comprimento que nós poderíamos trabalhar era o nosso char. Tá? Mas essas definições como bit e outras que eu vou mostrar para você são implementações que surgem no compilador. Ou seja, ela foi definida para aquele compilador. E isso não é portável. Então tem eu já vi várias pessoas, muitas vezes pegando o código disponibilizado na internet e quer carregar esse mesmo código, tá, em compiladores distintos. Só que como ele não sabe analisar o programa, então ele acaba encontrando algumas definições que é da linguagem de programação e tem outras definições que pertencem ao compilador. Aquilo que é do compilador, aquilo não é portável. Tudo bem? Então você vai ter que fazer alguma modificação para você poder se adequar. Então esse parâmetro de adequação e implementação também é muito importante. Então, porque aqui você faz uma afronta entre, tá, o padrão ANSI, que você tem que conhecer, e o que é do compilador. Então, quando você olhar um comando, ou uma estrutura, ou uma definição no compilador, você vai saber se aquilo pertence ao padrão ANSI ou é exclusivamente do compilador. Então, você precisa ganhar essa sensibilidade. Então, esses daqui por enquanto, são os meus 4 primeiros tópicos aqui, tá? Agora o quinto, talvez um dos mais importantes, tá? Pilares que eu considero aqui para um bom desenvolvimento de software, tá? E um bom desenvolvimento intelectual, cultural do programador, é o estudo de algoritmo.
o estudo de algoritmo, ele não depende de nenhum desses outros 4 pilares que eu acabei de falar aí, tá? O estudo de algoritmo, ele é um estudo individual, tá? Normalmente, se você comprar um livro de algoritmo, você vai ver isso aí, tá? Então, mas tem um detalhe. O algoritmo, assim, esse estudo permite com que você possa ganhar, tá, um conhecimento lógico, tá, de desenvolvimento de software, principalmente com relação às estruturas, laços de repetição e algumas situações aí que você, né, que normalmente você vai se deparar quando você estiver trabalhando com programação. Só que tem um detalhe, não adianta você ter conhecimento em algoritmo se você também não você não conseguir construir software com isso. Para você poder construir software, ou seja, realmente materializar aquilo que você tanto sonha, você vai precisar, com base no algoritmo, tá, contemplar os nossos 4 pilares que estão a fundo, que é a linguagem C, o estudo do compilador, do microcontrolador, as adequações. Então tem que conhecer isso para você montar esse arranjo. Conhecendo esse arranjo, aí você vai começar a desenvolver aí, tá? Ou já vai desenvolver bastante software aí usando linguagem C. O meu último pilar, tá, que eu considero como base aqui, é o conhecimento em eletrônica. Aí você fala, poxa, mas tem que conhecer eletrônica? Bom, vamos aqui aos fatos. Até alguns anos atrás, a eletrônica, ela exigia muito, tá, do profissional, porque não se tinha, né, facilidades como se tem hoje usando o microcontrolador. Hoje o microcontrolador é, simplificou grande parte dos circuitos digitais, o uso de circuitos analógicos, de filtros. Então, se você analisar de uma forma assim maior, tá, você vai perceber que grande parte dos circuitos eletrônicos que usam microcontroladores, de uma certa forma, eles são simples, tá? Porque o microcontrolador acaba simplificando, porque todo o processo, toda a tarefa, fica ele responsável, tá? O trabalho maior. Tá? Mas isso daqui não significa que você não deva conhecer eletrônica. Você pode ver que nessa apresentação eu fiz questão de colocar a eletrônica por último. Tá? Talvez você esteja se perguntando, pô, mas por que ele não colocou a eletrônica como logo a base? Né? Porque eu cansei de dar aula para pessoas de nível técnico em eletrônica, em engenheiros especializados, ou de repente a pessoa não é nada também, aventureiro que a gente chama, tá? Que gostam de trabalhar, que querem aprender a trabalhar com microcontrolador. Tá? E todos eles se deram super bem, tá? Sem ter um conhecimento profundo ou nenhum conhecimento em eletrônica. Por quê? Porque você vai perceber que conforme você for melhorando o seu desempenho no estudo do microcontrolador, 90% do tempo que você vai passar está relacionado a software. Esses 10% restante vai ser para estudo de eletrônica, tá? Ou implementação em eletrônica. Tá? Então, por esse motivo, eu coloquei o conhecimento de eletrônica como uma base, tá? Mas na questão de prioridade de estudo, faço questão com que você deixe esse estudo por último, tá? Para você poder realmente ter um grande desempenho aí na questão de software, tá? É mais ou menos assim, ó. Você pode ver que o mercado ele é um pouco dividido. Tem pessoas que conhecem muito de software, não conhecem nada de hardware. Tá? E tem pessoas que conhecem muito de hardware e não conhecem nada de software. Tá? Nessa área de estudo do microcontrolador, eu vou precisar que você trabalhe com software, principalmente com software. Tá bom? E é por isso que as prioridades aqui começam a mudar. Outra questão que eu também não falei aqui é porque, não sei se você percebeu, eu coloquei na sequência da apresentação o algoritmo como sendo a minha quinta sequência, tá? Mas não é isso. Você pode estudar algoritmo a qualquer momento. Normalmente eu sempre gosto de falar isso para meus alunos, que assim, nas minhas aulas eu sempre procuro fazê-las o mais prático possível, mais didático e num curso que a pessoa realmente possa praticar. Porque o estudo do algoritmo, existe várias fases. Tá? Então, por exemplo, você pode fazer um estudo breve, para você pelo menos ter um conhecimento básico,
e em seguida você já começar o estudo da linguagem de programação, ou você já pode começar a estudar a linguagem de programação, paralelo a isso você estuda um pouco de algoritmo, e depois, quando você já começar a criar vários programas, aí você vai voltar novamente para poder se aperfeiçoar no estudo do algoritmo, tá? Para você realmente conseguir criar as implementações que você tanto sonha. Falando a respeito ainda da questão de adequação, tá? Eu sei que ainda talvez você não tenha entendido muito bem. Eu vou através aqui de alguns slides, vou mostrar. Aquela questão de adequação significa que existe uma particularidade que foge do padrão da linguagem que foi implementada no compilador. Então eu tenho, de um lado, o padrão e do outro eu tenho a implementação do compilador. Tudo bem? No caso desse compilador que eu acabei mostrando para você, poderia ser qualquer outro, tá? Eu abri aqui no caso do MicroC. Então o MicroC é um bom compilador e se você entrar no menu Help dele, ele tem uma parte que é Standard ANSI, que ele mostra para você quais são as divergências, ou seja, o que foi implementado a mais aí, tá? Nesse compilador, que diverge, tá? Do padrão da linguagem. Então você pode ver aí, ó, você vai ter uma lista, tá, dos comandos, que nem, por exemplo, olha lá, se você olhar lá embaixo, tá, o que está em verde, está mostrando lá, ó, sbit, bit, tá vendo? Essas definições não existem no padrão ANSI da linguagem. Então isso aqui foram keywords, né, que foram implementados aí, tá, nesse compilador. Então, eu agora estou fazendo uma conclusão. Vamos concluir aqui a ideia, tá? Para esse vídeo não ficar muito extenso. Então, nesse destaque que eu fiz das 6 habilidades, eu considero como primeiro, como assim, aqui não eu não coloquei em ordem, tudo bem? E lembre-se que a eletrônica, ela de qualquer forma, ela pode ser opcional, tudo bem? Opcional assim, nesse primeiro momento, porque ela passa a ser essencial, até porque nós estamos trabalhando com um dispositivo físico, tá? Que é um chip. Então, para você implementar um projeto usando um chip, você tem que ter pelo menos um conhecimento mínimo de eletrônica. Mas, nesse momento, que é o momento de você gastar as suas forças com o desenvolvimento de software, quero que você se prenda nesses propósitos, tá bom? Então, ó, conhecimento de eletrônica eu considero como nível básico nesse momento, que é o momento assim, ó, para quem está iniciando ou para quem já está fazendo alguma coisa. Então, ó, você pode ver que o conhecimento básico de eletrônica já é o suficiente. Em seguida, o conhecimento de algoritmo eu coloquei como básico, mas eu considero pelo menos o ideal é o intermediário, tá? Para você poder criar assim, ter um raciocínio lógico no desenvolvimento do teu software, tá? Em seguida, o conhecimento do padrão da linguagem C, eu considero que você tem que conquistar esse nível intermediário, tá? Porque o conhecimento básico da linguagem C passa a ser muito básico. Você não consegue desenvolver software com muitas linhas, né? O seu programa fica muito repetitivo, muito sequencial, né? Você não consegue estruturar seu programa de forma correta. Você muitas vezes fica manipulando puramente matriz, não trabalha com ponteiro. Então, assim, você tem que alcançar esse nível intermediário da linguagem, tá? Para você assim, trabalhar. O básico já dá para fazer alguns programas, mas você tem que assim, ó, almejar a conquista do nível intermediário, tá bom? Para que depois, no futuro, depois de uns 3, 4, 5 anos manipulando a linguagem, aí você vai chegar ao domínio pleno, tá? Em seguida, conhecimento básico, a nível básico do compilador e a IDE. A IDE, pessoal, porque assim, aqui eu fiz questão só de colocar separado, porque temos que entender que existem duas coisas diferentes. A IDE é o ambiente onde você escreve teu código, tudo bem? É lá onde vai aparecer aparecendo um bloquinho de notas lá organizado que você vai escrevendo, tudo bem? É o ambiente de se trabalhar. O compilador, normalmente, ele está por detrás disso daí. Tá? Quem está acostumado a trabalhar, de repente, com os compiladores da Microchip, sabe que além de você ter que ter instalado o MPLAB X, por exemplo, você tem que instalar também os compiladores. Tá? Então, o compilador é o que vai realmente converter aí o que você escreveu aí em linguagem de alto nível para código de máquina, tá bom? Eu considero aqui a nível básico. Nível básico já é
possível com que você possa fazer muita coisa, porque não há muitas configurações que você tem que fazer para poder escrever código nos compiladores, tá bom? Mas é bom também tentar almejar aí o intermediário, mas o básico já é o suficiente para trabalhar. Em seguida vem o conhecimento intermediário da arquitetura do microcontrolador. Então você pode ver que muitos profissionais aí que trabalham nesse ambiente que deseja trabalhar com microcontrolador ou que já está fazendo alguma coisa, tá? Não consegue sair do pisca-pisca, tá? Ele não consegue evoluir porque falta para ele uma bagagem com relação ao estudo do microcontrolador. O estudo do microcontrolador é essencial. Uma vez que você começa a ganhar esse conceito de arquitetura de computadores, arquitetura de máquina, tá? Você vai perceber que isso daí é válido para quase todas as famílias, ou para todas as famílias de microcontroladores que você encontrar aí. Existe o estudo individual do modelo do microcontrolador e também da família, tá? Porque sempre vai existir uma particularidade no chip, tá? Que pertence à família, normalmente aquele chip está atrelado a um grupo, tá? Que a gente chama de família, tá? E o chip normalmente também tem algumas características particulares dele. Então você tem que realmente estudar parte por parte, ou seja, estudar os periféricos, estudar o funcionamento do setup de osciladores, a CPU, tá? Para você realmente aprender a trabalhar legal com o processador. E por último, tá? Que eu também considero que é um nível básico, são as adequações e as implementações do compilador. Porque lembre-se, você está escrevendo software dentro de uma IDE e você tem que saber o que está relacionado ao compilador e o que está relacionado ao padrão ANSI da linguagem. Então são duas coisas distintas. Você tem que começar a ganhar essa sensibilidade, tudo bem? Então, esses daqui são os pontos, são as seis principais habilidades que eu acredito que todo profissional aí tem que ter, tá? E agora, e no futuro? Tá? Vamos pensar agora no futuro. Bom, eu já estudei pontualmente cada uma desses pontos, tudo bem? Pontualmente cada um desses pontos é redundante, né? Pontualmente cada um desses tópicos aí, tá bom? E agora, o que o futuro me aguarda aí, tá bom? Aonde que eu vou? Para onde que eu devo ir? Bom, aí vai depender muito do feeling, tá? E da aptidão de cada programador. Então, por exemplo, no meu caso, o que eu normalmente venho estudando cada dia mais aí, tá? Eu estudo a base de sistemas operacionais de tempo real. Então, existem vários livros em inglês que você pode encontrar na Amazon. Infelizmente, não existe livros brasileiros ainda, livros em português, tá? Sobre esse assunto. Tá? Pode ser que, de repente, quando você esteja assistindo esse vídeo, já tenha um novo lançamento, mas até o momento não há. Tá? Que é bem interessante para você poder aprender a trabalhar com threads, definir prioridades de execução entre as tarefas, tá? Trabalhar com semáforo, mutex e vários outros princípios, tá? que envolve o conceito de RTOS, tá? Ou RTOS, como são chamados. Em seguida, tá? Ou paralelo a isso, o estudo da linguagem C++, tá? Então, depois que você já começou a aprender bem o padrão ANSI da linguagem, tá? Falta alguns passos, não vou dizer que são poucos os passos, mas alguns passos aí para você poder ficar bom aí no estudo do C++, tá? Que é muito legal, tá? Para você poder trabalhar com classes, criações de objeto, tá? É uma linguagem muito legal, só que não é uma linguagem que permite com que você faça implementações, tá? Em processadores pequenos, tá? Normalmente a Microchip, vamos falar da Microchip, tá? Que é uma família que eu mais tenho contato. Os compiladores C++ começam aí a partir do PIC32, que são os microcontroladores de 32 bits. Tá? Do restante abaixo, é tudo padrão ANSI. Em seguida, as técnicas para otimizações de códigos, que eu também acho que é muito importante. Aqui vai envolver técnicas de programas, técnicas que vai envolver tanto o compilador, como também a questão de algoritmos, né? Estudo de algoritmos avançados aí,
para você realmente aprender a construir códigos mais eficientes, tá? E logo em seguida, também existe algo que é chamado padrões de projetos, porque conforme o seu projeto ele vai evoluindo, chega uma certa hora que você precisa de uma equipe para desenvolver software. Se você precisa de uma equipe, então faz necessário o uso de um padrão no desenvolvimento do projeto, tá? Então existem livros, tá, que você pode pesquisar, de preferência na Amazon, que fala sobre padrões de projetos, tá? Que é bem importante você conhecer. E daí para frente não há limite, porque nós estamos falando puramente só de linguagem C. Eu tenho certeza que você vai querer futuramente criar alguma aplicação em Java, sei lá, para uso no computador, quer aprender a trabalhar com Android, com C Sharp, os ambientes aí .NET, tá? Então, aí daí para frente existe um mundo aí, sem contar o mundo web, tá? Aplicações em ASP, PHP, web server, né? Trabalhar com banco de dados, SQL, MySQL, tá? E agora eu vou só mostrar aqui uma otimização para você poder entender naquele parâmetro que eu falei, que é o último pilar, tá? O último não, era o quarto pilar, que fala a respeito das otimizações. Então olha só que interessante, ó. Eu peguei aqui um compilador, que é o compilador XC16, que é um compilador para PIC 24, DSPIC 33 e 30 da Microchip, tá? E repare que aqui onde está aparecendo aqui meio laranja, eu tenho uma multiplicação entre duas variáveis do tipo inteiro. Então, o resultado disso daqui sempre vai me retornar um valor maior. E qual que é o valor maior? É um tipo inteiro. Então, a restrição para essa operação, tá, é que o valor da multiplicação não ultrapasse, tá, a capacidade do tipo aqui, né, que é o int. Tá? Então, por exemplo, se por acaso essa multiplicação, se você respeitar na multiplicação, tá, os 16 bits do resultado, então a compilação, ou seja, essa operação matemática vai gerar esse código para nós aqui em assembly. Tudo bem? Ótimo. Agora, vamos entender um outro passo. Olha só, por exemplo, se você obedecer o padrão ANSI da linguagem, o que o padrão ANSI ele fala? Ele fala que, por exemplo, se essa operação matemática, né, ela for maior do que 16 bits, tá? Na verdade, assim, ó, eu estou pegando um valor numérico e vou carregar numa variável C. De que tipo essa variável C ela é? Ela é uma variável long, não é isso? Então, o resultado, para poder ser armazenado em C, de preferência, ele tem que ser como long também. Então, foi feito aqui um casting. E o padrão da linguagem C, nesses tipos de operação, ele acaba exigindo que você coloque um casting para quem vai receber, tudo bem? Alguns compiladores, pode ser que de repente ele nem sequer deixe você compilar, outros podem mandar uma mensagem de warning, caso você não coloque esse casting. Só que o fato de você colocar esse long, olha só a quantidade de comandos em assembly que foi implementados. Aí você tem que lembrar que isso aqui também vai consumir ciclo de máquina, tá bom? Porque cada instrução, dependendo, aqui no caso, são 13 instruções, vai consumir 13 ciclos. Tá? Porque normalmente na Microchip, para essas famílias, é divisão por 1, né? Então cada instrução um ciclo de máquina. Tá? Isso que eu estou falando com o XC16, tá bom? Nos microcontroladores menores, divisão por 4, tá? Então aqui você já percebeu que houve uma mudança. Então o que o fabricante do compilador ele pode fazer? Ele pode, de repente, criar algumas funções ou alguma tipografia, alguma definição, tá? Que permita com que você possa fazer essa multiplicação mantendo, tá, o consumo mínimo de memória. Tá vendo? Então isso aqui é uma otimização, é uma melhoria que o fabricante do compilador pode implementar. Tá? E aí muitas vezes você está consumindo uma biblioteca dele e dentro dessas bibliotecas ele está utilizando esses tipos de definição para poder melhorar o desempenho. Então, por isso que eu fiz questão de até preparar essa aula para você, tá? Para você poder enxergar isso, que muitas vezes assim, ó, somente o padrão ANSI não garante para a CPU, tá, uma performance excelente. Muitas vezes para a CPU realmente poder trabalhar na sua melhor performance, tá?
algumas coisas tem que mudar. E aí o fabricante do compilador, ele pode fazer isso daí. Você entendeu? E aí muitas vezes essa melhoria acaba não mantendo um padrão. Você entendeu? Então é isso aí. É mais esse ponto aí que eu quero que você se prenda aí, tá bom? E agora eu quero só fazer uma pergunta, tá? Para você. Quanto tempo quero que você leia para você, entendeu? Quanto tempo vou levar para obter todas essas habilidades? Né? Então, é uma questão que você tem que colocar, tá? Muitos alunos acabam cometendo o erro de querer fazer as coisas do dia para a noite. Tá? Então, por exemplo, a pessoa acabou de pegar um microcontrolador, não sabe usar a linguagem, nem o compilador, menos o microcontrolador, não tem conhecimento básico de algoritmo, e ele já quer fazer o projeto dos sonhos, porque é para ontem. Aqui as coisas não funcionam dessa forma, tá? Você tem que ser pontual no seu estudo. Ou seja, você tem que ter, claro, comprometimento em querer estudar, tá? Mas você tem que fazer um estudo particular em cima das 6 habilidades que eu coloquei para você. Existe mais habilidades. Você pode, né, por exemplo, habilidades sei lá, em trabalhar com ferramentas de depuração. Tá vendo? Poderia ser uma 7ª habilidade, tá? Mas não é o essencial nesse momento. As essenciais são essas 6, tá? Que passam a ser a linguagem de programação, o estudo do compilador, o estudo do microcontrolador, os níveis de adequação, que é importante para você. Não é tão essencial, mas é importante. A questão do estudo do algoritmo e conhecerem uma base de eletrônica. Tá? Se você realmente se desempenhar, eu tenho certeza que rapidamente você vai conseguir fazer muitos projetos. Tá? É porque alguns tópicos você realmente só vai ganhar a sensibilidade conforme a sua prática. Tá? Então, por isso que nos meus treinamentos, todas as minhas aulas eu procuro fazer o mais prático possível, tá bom? Para que você ganhe gosto pelas coisas. E assim, isso daí vai empolgar você a usar cada vez mais o teu kit de desenvolvimento, cada vez mais aí você vai reservar um tempo livre para você poder estudar. Então, assim, trabalhar com microcontrolador não é difícil, porque todos os tópicos, tá? Pelo menos grande parte dos tópicos, o conceito é simples. Tá? É porque exige de você o conhecimento de vários tópicos, mas não significa que os tópicos são complexos. Deu para entender? Tá? Então a ideia realmente é essa daí. Tá? Então eu quero que você reflita sobre essa pergunta, tá bom? E por isso que eu falo, muitas vezes é melhor você ter um norte para você seguir. E é nesse norte aí que eu gosto normalmente de influenciar meus alunos. Espero que tenha gostado desse vídeo, tá? Desejo a você aí sucesso, tá? E nos acompanhe que eu vou fazer outros vídeos com muita coisa nova e bem bacana aí para vocês, tá bom? Muito obrigado e nos vemos aí no próximo vídeo com mais novidade.